Cargas de profundidade, minas lançadas pelos navios e ajustadas para explodir a certa profundidade, foram desenvolvidas apesar de sua produção lenta. O sinal de que uma carga de profundidade havia funcionado era o óleo do submarino trazido à superfície pela força da explosão. O poderio aéreo também estava começando a ser usado. Hidroaviões podiam atacar os submarinos com torpedos, bombas e metralhadoras. Dirigíveis com alcance de até 1.500 milhas e com quase 50 horas de autonomia de voo, ajudavam a localizar os submarinos. Infelizmente, eles mostraram-se pouco práticos como plataforma de ataque, já que eram muito instáveis para ser precisos. Por outro lado, podiam orientar os navios até o local. Apesar de todas as armas novas e os métodos de localização, os submarinos alemães conseguiram afundar não menos que 500 navios entre fevereiro e março de 1917. E a navegação de navios neutros no leste do Atlântico e no Mar do Norte caiu em 75%. Apesar das condições a bordo dos submarinos serem pouco confortáveis, principalmente por causa dos gases das baterias, o moral das tripulações aumentava com cada sucesso que tinham. Uma razão para o aumento dos afundamentos era que os novos tipos de submarinos saíam dos estaleiros armados com o dobro dos torpedos de seus predecessores. Outra era a tradicional estratégia de ataque da Marinha Real. Patrulhas ofensivas eram mandadas para varrer as principais rotas marítimas. Mas os submarinos simplesmente ficavam ao largo, esperando que as patrulhas passassem, para depois atacar as presas. Alguns capitães de submarinos começaram a atingir um fantástico número de navios afundados. Quando retornavam ao porto após ataques bem-sucedidos, tornavam-se heróis nacionais. Isso seria repetido 25 anos depois, durante a Segunda Batalha do Atlântico. Se os afundamentos continuassem nessa alta percentagem, estava claro que não demoraria até que a Grã-Bretanha começasse a passar fome. E para enfrentar isso, um grande racionamento de alimentos teria que ser instituído. Até na frente leste, as tropas foram aconselhadas a não desperdiçar comida. A ameaça dos submarinos e o contínuo impasse sangrento em terra fez da primeira metade de 1917 uma época melancólica para a França e a Grã-Bretanha. Entretanto, algo de bom para os aliados surgiu desses 2 tristes meses. 2 dias após a abertura da campanha, o presidente Wilson, como havia ameaçado quase 2 anos antes, cortou relações diplomáticas com a Alemanha. Dois meses mais tarde, em 2 de abril de 1917, depois que os alemães não mostraram nenhum sinal de aliviar sua campanha, ambas as casas do Congresso se juntaram para ouvir do presidente Wilson que ele acreditava que a América não podia mais permanecer ao largo. As 2 casas votaram unanimemente a seu favor. No dia 6 de abril, estava declarada a guerra contra a Alemanha. Agora, a Marinha norte-americana podia ajudar a erradicar a ameaça dos submarinos. Ainda assim, navios, aviões e dirigíveis não eram o suficiente. O conceito de guerra antissubmarino tinha que ser repensado com urgência.
A principal solução para superar a ameaça dos submarinos veio na forma de uma técnica utilizada por séculos pelas marinhas. Juntar os navios mercantes e levá-los como comboios com escoltas armadas se mostrou muito eficiente em guerras passadas. Mas nesse conflito foi considerado muito defensivo e difícil de organizar. Apesar disso, sua efetividade foi logo comprovada. Perderam-se apenas 5 dos 800 navios de comboio durante julho e agosto de 1917. Mas isso não era tudo. Os norte-americanos e os ingleses começaram a construir um enorme campo minado. Este campo usava minas modernas e mais eficientes e ia desde as Orkneys até as águas territoriais norueguesas. A barragem de Minas do Norte tornou ainda mais difícil para os submarinos entrar no Atlântico. Este ambicioso projeto durou de março até outubro de 1918 e envolveu a colocação de mais de 70 mil minas. Mais espetacular foi a tentativa britânica em abril de 1918 de impedir que os submarinos usassem Zeebrugge na costa belga. Até então, as operações nestas águas consistiam principalmente de batalhas entre embarcações leves, incluindo destroyers. Houve também alguns bombardeios vindos da costa. Eram utilizados os desajeitados navios monitores, que eram pouco mais que plataformas para canhões grandes, como o tipo de 15 polegadas visto aqui no HMS Erebus. Eles e seus navios de apoio regularmente trocavam fogo com as baterias costeiras alemãs. O ataque a Zeebrugge, em 23 de abril de 1918, envolveu o afundamento de 3 navios de bloqueio no porto de entrada. Isso foi um sucesso. Seu cruzador escolta, Vindictive, teve sorte em retornar ao porto. Mesmo assim, os submarinos ainda conseguiam passar. Não obstante, essas novas táticas significavam que no início de 1918, a ameaça dos submarinos havia sido colocada sob controle. Isso era vital não apenas para a sobrevivência britânica, mas permitia que soldados norte-americanos fossem transportados pelo Atlântico até a França e formassem a onda que mudaria a sorte dos aliados. Em contraste, o bloqueio aliado das forças centrais progressivamente havia se tornado mais rígido. A grande frota britânica e a frota norte-americana do Atlântico haviam produzido uma força combinada com tal poder que qualquer pensamento de que a grande frota oceânica alemã ainda pudesse enfrentar os aliados em batalha seria rapidamente dissipado. No verão de 1918, os aliados haviam vencido a guerra no mar. A batalha decisiva em terra ainda continuava a ser travada.